Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Eu lecionei em várias escolas públicas, particulares. Eu fui secretária municipal de educação. Eu trabalhei muito nas escolas e ao finalizar o ano letivo, eu sempre gostei e sempre procurei compilar os trabalhos, selecionava os trabalhos dos alunos, para assim, eu achava que era um agrado, um merecimento dos alunos ao ver. Principalmente na Escola Carneiro de Campos, eu trabalhava com o segundo grau. Sempre gostei de trabalhar com o segundo grau, com os adolescentes, né? Então, assim, nesses últimos ali, eu fazia o compilamento das melhores redações e das melhores poesias. E como havia feira de ciência na escola, a gente fazia as exposições. Então, eu tenho cadernos polígrafos maravilhosos sobre esses trabalhos. Também quando eu fui para uma escola municipal agrícola, também que eu lá amei trabalhar, que eu fiquei muito tempo, eu continuei com esses trabalhos, aí nós publicamos livrinhos com os alunos, eu tenho publicado os livrinhos, como a gente podia fazer na época, né? Maravilhosos também, aspiralados, assim, né? Aí depois, então, eu consegui fazer dois bem grandes da Escola João Corso. 2 livros bem grandes também, sobre poesias. Então, assim, eu colecionava com os alunos, mas tudo era cabeça, eu fazia a correção e deixava eles ficarem bonitos, né? Certo. E lá na escola agrícola ainda, eu tive a ideia, numa ida a Porto Alegre com o diretor, cheio de alunos, eu disse para o diretor, Aladir, eu tenho uma ideia para colocar para ti. O que é, Lucinda? Eu quero fazer um filme. Ele disse, mas vamos fazer? Aí os alunos começaram, uau, o que é isso, Lucinda? Sim, eu quero fazer um filme. E daí fomos nós. Aí então, eu me debrucei de corpo e alma desse filme que eu coloquei na cabeça. E gente, o dia inteiro estava na minha cabeça. Olhai os lírios do campo de Érico Veríssimo. Vamos fazer uma releitura, Lucinda. E não me saía da cabeça. Gente, em pouco tempo, eu sabia a obra de cor, né? Eu fiz manualmente todo o script, eu ia para a escola, eu deixava os scripts para o diretor à noite ensaiar os alunos, e se ele não podia, a gente ensaiava 2, 3, 4 vezes também, e nós ia gravar. Falamos com o Pedro Frigo para ele fazer as gravações. Então nós fomos ali muitas vezes. Eu cansei de encher o porta-mala do carro do José, com as roupas que eu vestia as personagens. Então nós fomos fazer esse trabalho, assim, fomos filmar na cidade, fomos filmar no Carreiro, fomos filmar em vários lugares. Trabalho voluntário, gratuito, tudo fora do meu horário escolar. Foi um trabalho gratificante, hoje eu tenho um orgulho muito grande, porque as 2 personagens centrais que fizeram o papel, hoje elas são médicas. Olha quanto que eu sinto amor por esse trabalho que eu fiz e que eu tenho por esse trabalho com essas meninas aqui. Foi um trabalho maravilhoso. E depois feito isso, então, eu trabalhei mais na Escola João Corso, publiquei 2 livros grandes também, acho que tiramos os 300 volumes, um livro bem bonito também, depois poético. E daí, então, depois eu resolvi me retirar da escola, me aposentei, né? E daí eu organizei uma festa do Schiarello lá na Capela Aparecida, deu mais de 350 pessoas. Eu vi que lá o pessoal ficou encantado, ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era quem, né? E eu pensei assim, bom, como eu centralizei tudo nas minhas mãos, e sabe de uma coisa? Eu vou começar a escrever um livro. E daí eu comecei a guardar. Quando eu percebi, eu estava escrevendo um livro. Aí um escritor de Erechim, é meu parente também, ele disse para mim, vamos fazer junto o livro, Lucinda, vamos fazer lá dos 2 bisavós, o meu e dele juntos, né? Uma altura eu fiz junto, depois eu disse, não, seu Ademir, eu vou fazer o meu. E daí eu fiz o meu livro. Quando eu terminei, que foi lançado em março do ano que passou, eu disse assim, eu vou fazer o de Vila Oeste agora. E daí eu mergulhei de cabeça nesse livro aqui, e eu assim, incrível o que eu vou dizer, de que eu imaginava à noite, eu sempre passa pela cabeça o que eu precisava buscar. De manhã eu levantava, eu ia para a rua, eu encontrava a pessoa certa.
Um dia desses eu precisava encontrar com o senhor, mas era da colônia. Eu disse, mas como é que eu faço agora ir lá até a colônia falar com esse senhor? Mas precisei ir ao mercado. Quando chego no mercado, na porta, encontrei o senhor. Quando eu editei o livro sobre a origem dos Schiarellos, Giuseppe e Giuseppa Casangato, eu me encantei com a história que eu resgatei deles e ao publicar esta obra, eu percebi que eu estaria pronta para fazer o resgate das memórias de Vila Oeste enquanto distrito. Minha mãe sempre dizia, escreve qualcosa, Lucinda, vanti que se desventeghe tutto. Então, eu assim recebi bastante incentivo, porque minha mãe me contava coisas maravilhosas. Eu saí de Vila Oeste ainda no início da minha adolescência. Eu não vivi praticamente nada ali. Então, assim, aquilo me animou muito, porque Vila Oeste teve uma história sociocultural muito linda. Era um polo cultural. E também, quando eu publiquei este livro, um senhor de Bento Gonçalves, ao receber os meus livros, ele disse, mas Lucinda, você vai escrever um livro sobre Vila Oeste. Porque o pai dele foi um grande farmacêutico de Vila Oeste. Então, ele me deu esse incentivo e me despertou. E eu comecei a sentir um amor tão profundo e tão grande que eu comecei a ir em busca. E eu ousei, então, fazer esse resgate. O primeiro momento, o primeiro passo que eu fiz, eu disse, bom, eu preciso de um apoio de alguém. Então, meu esposo me acompanhou, graças a Deus. Eu me dirigi ao ex-prefeito, professor Léo Paulo Cedron, de Vila Oeste, exímio conhecedor das memórias de Vila Oeste. Fiz a proposta, ele aceitou e disse que iria me apoiar tranquilamente. Segundo passo, me dirigi ao padre Osmar de Vila Oeste, na Casa Canônica, pedindo-lhe uma bênção para que Deus me iluminasse, para mim poder fazer um bom trabalho. E ao mesmo tempo solicitei permissão para começar a pesquisa. E a partir daí, eu comecei a fazer a pesquisa in loco, nas famílias e nos cemitérios de Vila Oeste Centro, Nossa Senhora do Carmo, a capela onde meu pai viveu e vive, meu irmão, e na capela São Luís de Pulador. Terminada esta parte aqui, eu precisei buscar informações com outras pessoas que naturais de Vila Oeste, mas residentes em outros municípios, em outros estados. Foi um trabalho muito assim árduo, foi um trabalho de pesquisa intensa, de muita dedicação, e eu tenho que agradecer a todos esses amigos distantes de Vila Oeste, residencialmente, mas de coração presente lá em Vila Oeste, que amaram a minha pesquisa. Tanto assim que tinha uma de Porto Alegre, Nádia Bife, a qual devo muito a ela. Eu dizia, Nádia, eu vou desistir, é muita coisa, é muito complicado. Não desista, Lucinda, não desista, tu não sabe que história linda que você vai construir. Assim mesmo, eu tinha um de Caxias também, se deslocou 2 vezes para Serafina, aqui na minha casa, no escritório, para me contar as coisas, né? Então, assim, foi gratificante ao mesmo tempo que muito trabalhoso, porque as pessoas, eu sentia que elas estavam muito felizes em eu poder eternizar as memórias de Vila Oeste. Foi um trabalho ousado, eu sei que foi um trabalho que vai entrar para a história, porque Vila Oeste construiu história, tem memórias e agora entrou para a história. Claro que este livro aqui, eu não pude deixá-lo inteiramente perfeito e completo, porque é difícil fazer um trabalho assim. Mas fiz o possível, tentei dar o melhor de mim para que a obra ficasse boa. Eu recolhi 627 fotografias. Destas, eu precisei fazer uma seleção. Contemplando a história, eu fiquei com 350, um pouco mais, de fotografias no livro. Então, é um livro ilustrativo, é um livro visual, é um livro agradável de ler,
porque as pessoas vão conhecer a história e vão visualizar a fotografia de quem deixou essas memórias memoráveis para Vila Oeste. Bom, lá em Vila Oeste era um polo de grande valor econômico, porque lá tinha, desde 1918, lá se instalou a primeira casa comercial e o primeiro frigorífico do Antônio Funini. Aquilo alavancou. Tanto assim que aquela fotografia que tem na capa, ela reporta a essa fundamentação. Esse comércio que havia foi de grande porte, porque em 1920 já ganhava medalha de ouro pela exportação dos produtos industrializados, bem como o moinho de farinha de trigo de marca Aurora de Luigi Grecchi, que em 1920 também ganharam medalha de ouro pela produção com excelência. Logo em seguida, então, ali teve o grande desbravador, que é o senhor Antônio Funini. Ele abriu inúmeras frentes de progresso, de indústria, de comércio. Ele alavancou em Vila Oeste. Em 1947, então, eles assim começaram a construir aquela igreja monumental que hoje lá Vila Oeste tem. É um cartão postal, é uma obra de arte, é magnífica. Em 1953 ela foi inaugurada. Foi assim maravilhoso, com trabalho braçal de todos os munícipes, de todos os agricultores de lá. Quando a igreja foi construída, durante a construção da igreja, todo o acervo da igreja funcionou nessa casa que está no banner, que era o antigo frigorífico do Antônio Funini. E além do mais, ali funcionou também, por mais de 2 décadas, o cartório da época. Lá tinha cartório também. Em 1940 também, lá foi aberto um frigorífico de grande porte, de Armando Secon e Mattiello e Cia. Esse frigorífico alavancou muito Vila Oeste. Ele assim abriu as portas. Por quê? Porque a industrialização que eles tinham manualmente, no livro eu explico como era feito o invólucro do próprio salame, né, no caso. E aquilo deixou assim um progresso enorme para Vila Oeste. Também nesta época, lá havia um hospital em Vila Oeste, de grande porte. Faziam cirurgias até. Minha mãe foi operada lá em 1938, por aí, 39, para ver como era a grande Vila Oeste. Havia farmácias ali, havia farmacêutico, havia lojas de grande porte lá, né? Então, assim, foi um polo que marcou muito. Em 1953, por uma casualidade, o grande frigorífico Secon Mattiello sofreu um grande incêndio. Foi assim uma coisa arrepiante, porque toda a situação econômica ruiu. Não foi possível apagar o fogo, porque o início foi na parte da banha, e aquilo jorrava água como um rio pela estrada, né? Certo? De 53 para cá, já Vila Oeste ficou sacudido por essa situação econômica. Muitas pessoas, muitas famílias, porque lá existia muita gente, tinham muitos moradores ali vivendo. Então, com esse incidente, muitos precisaram buscar trabalho em outros locais, em outras localidades. Em 1955, conseguiram reabrir este frigorífico. Ele assim começou bem, foi de vento em popa novamente, mas devido às novas tecnologias e devido a outras séries de fatos que aconteceram, né, várias intempéries, várias adversidades, era para passar a estrada asfáltica por lá. E ela passou por aqui, por Serafina. Então, ali dificultou muito o escoamento da produção do frigorífico. Nessas alturas, o frigorífico foi vendido para um senhor
e com o compromisso de colocá-lo em funcionamento. Por causa disso, da não estrada asfáltica e outros problemas mais, não foi mais posto em funcionamento. Ao lado do frigorífico, em 1960 também, um senhor de lá, o seu Matiello, muito ilusionista, muito um homem à frente também, ele construiu um hotel de grande porte, o prédio está ali, é um prédio um histórico, cultural, ainda ali, com a esperança de que Vila Oeste crescesse cada vez mais, e ocorreu o contrário. Então, como o fechamento, como o frigorífico não mais abriu, as pessoas, os operários, todos se reportaram em busca de outros trabalhos para sua sobrevivência em outros locais. Apenas ali a agricultura se manteve. Só que por longas décadas, por mais de 40, 50 anos, assim, foi uma situação de sofrência. Por quê? Porque a juventude nova de lá, eles, como não tinham futuro, todos iam estudar. Todos saíram, eu também sou a prova disso. Todos saíram para buscar novos sonhos, novos ideais. Mas a agricultura sempre se manteve firme e os que lá ficaram sempre tiveram no coração a esperança: um dia Vila Oeste vai se emancipar. Um dia Vila Oeste vai se emancipar. E assim a agricultura se tornou forte gradativamente, foi se tornando forte, investiu muito nos últimos anos, a partir de 1980, por ali, as propriedades foram mecanizadas, o progresso começou a retornar, começaram a instalar bastante indústrias de aviários e outras de comércio também, e o progresso foi voltando, foi retornando. Hoje o carro forte de Vila Oeste é a agricultura. Em 1992, o município teve a oportunidade de lutar para ser emancipado. Em 1992. Então, Vila Oeste, ele se tornou distrito em 1923. Juntamente com Pulador, era uma área bem grande. Em 1956, Pulador conseguiu a sua autonomia distrital, se emancipou distrito também, então Vila Oeste ficou nessa parte de cá. Em 1992, eles juntaram os dois distritos, então da união dos dois distritos com Pulador nasceu União da Serra. Hoje é um município próspero, é um município com qualidade de vida, é um município bucólico, é um município tranquilo, belíssimo de residir lá. As pessoas são aconchegantes, é um lugar cheio de história e maravilhoso de se viver. Uma coisa muito memorável da gente recordar é, lá na comunidade do meu pai, na Capela Nossa Senhora do Carmo, do quão grande era aquilo lá. Era maior que Vila Oeste Centro na época. Lá havia ônibus de linha, que ia além do meu pai buscar os passageiros. Ônibus de linha, havia escola com mais de 150 alunos. Havia uma casa de comércio, que foi assim o marco inicial lá, dos bifes, que eles assim tem uma fotografia que é uma casa imaterial histórica, que ela serve como relíquia da grande família. E tinha muitas indústrias, lá tinha ferraria, lá tinha sapataria, tinha restaurante, casamentos lá perto do meu pai, tinha casas assobradadas, tinha mais de 50 casas no centro de Vila Oeste. Depois, com a história que o frigorífico foi fechando, lá foi também esmorecendo e foi indo para trás. Hoje restam poucas coisas lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção ao pesquisar foi as casas suntuosas que tinha e tem lá em Vila Oeste. Tem aquela casa que está no livro, cheia de arcos, fantástica, construída lá na década de 1940. Para a época, foram visionários. Teve um senhor, por exemplo, que eu descobri e que está no livro, que ele construiu mais de 30 igrejas nas capelas.
era lá de Vila Oeste. Foi assim, lá tinha ferraria de grande porte, lá teve sapataria, lá teve cortume, lá teve o básico de um pleno desenvolvimento de uma cidade. Lá também tinha um engenho uma madeireira muito forte, porque as casas eram todas construídas de madeira na época. Então, assim, eu lembro que meu pai levava as torres de pinheiro lá em Vila Oeste, onde no Getúlio Lanzarin e eles iam construindo, serrando as tábuas para fazerem as suas casas, né? Tinha um moinho aqui do Rossoni também, fantástico, onde eles moíam a farinha de polenta, que era maravilhoso, o milho, assim, né? Gente, se nós elencássemos tudo o que tinha em Vila Oeste, eu precisaria ficar falando 1 hora. Foi um período áureo que Vila Oeste viveu. Mas eu tenho certeza que esse período áureo vai retornar, porque os que residem em Vila Oeste tem um amor muito grande por sua terra natal. É incrível os naturais de Vila Oeste que não residem mais em Vila Oeste. Eles têm um amor tão intenso que em todos os anos, na festa de Santo Antônio, em junho, eles retornam. Eles vêm com caravana de 40, de 50, de 30 e eles fazem a melhor festa de confraternização. Olha, parabéns a eles. Foi assim um trabalho maravilhoso, todos eles disseram que o trabalho foi magnífico. E aqui eu quero deixar uma mensagem ao Padre Osmar, que ele foi maravilhoso, ele compreendeu o valor que esta obra possui para Vila Oeste. Um século de história. Então, contém desde o início do primeiro, 1875, chegaram os italianos em Porto Alegre e foram adentrando. Antes de 1900, já na colônia distribuída do antigo Guaporé, já estava sendo povoada. Mas em 1908, por aí, que chegou o começo da colonização do vilarejo de Vila Oeste, hoje, sede do município de Jota Serra. Olha, para quem vai adquirir este livro, eu acredito que eles estão investindo em conhecimento histórico. É uma obra inédita, história, que contém todo o histórico dos desbravadores dos nossos antepassados. Todos nós temos memórias. Então, a memória, ela precisa ser eternizada, mas para isso ela precisa ser conhecida também e lida. O livro é muito interessante, ele só ajuda a adquirir conhecimentos. O livro pode ser adquirido aqui no escritório de José Macari, escritório contábil e jurídico de Lisiane Macari. Estará sempre à disposição em horário comercial. Pelo número também 054 344 1274. E dentro do possível eu os atendo e envio via correio, postagem do correio. Foi assim Deus que me abençoou. Foi um trabalho maravilhoso. Foi um trabalho assim idealizado por mim. Só tenho que agradecer a todos que colaboraram. Tenho que agradecer ao professor Léo Paulo, lá de Vila Oeste, que me acolheu na casa dele inúmeras vezes. Tenho que agradecer ao meu esposo, que teve uma paciência enorme em me acompanhar, em deixar tudo. Era só livro na minha cabeça. Resumindo meu laborioso trabalho de pesquisa, eu posso dizer assim, que o pensamento cria, eu criei. O desejo atrai, eu desejei e atraí as informações, as minhas buscas. E com muita fé, eu realizei. Essa máxima, ela retrata o que eu fui na publicação desse livro.